Governador, a respeito do que foi dito ontem durante o debate da INSC, do que se trata o contrato ao qual o senhor se referiu? Bom, eu me Envolvendo, referia. As envolvendo pessoas confundiram, né, um pouco, porque eu estava num contexto ali falando da Casan, da Celesc, né? Mas quando eu me referi ao contrato, era um contrato, sim, que ele veio conversar comigo sobre o sistema prisional de Santa Catarina. Final do ano de 2020, aproximadamente, ele me pediu uma agenda. Eu normalmente peço para antecipar, eu não, mas a minha equipe, a Casa Militar, pede para antecipar o assunto, enfim, manda a pauta. Como era um senador da República, eu até fiquei meio constrangido, falei, não, derruba uma agenda aí, encaixa o senador e tal. E aí eu recebi ele nesse final de 2020 e ele me colocou que estava preocupado com o contrato, que era importante eu ter cuidado, enfim, colocou até alguns temores, assim, eu fiquei um pouco receoso, falando de um contrato de serviços terceirizados que são feitos dentro do sistema prisional e que uma empresa, daí eu disse, mas eu estranhei a posição, falei, mas eu estou revisando todos os contratos, com isso a gente está economizando, esse é mais um. Qual o interesse, enfim? Ele falou, não, assim, é muito importante, eu não entendi, daí também não consegui entender o que ele queria dizer, o que era importante, e aí eu disse, mas qual o problema da gente revisar o contrato, vir uma nova empresa, ser mais barato para o poder público, né, visando a economicidade? Aí ele disse, não, você vai passar vergonha, uma empresa de São Paulo, uma empresa de fora, acho que de São Paulo, que nunca trabalhou num presídio, então você vai se envergonhar, vai ser uma derrocada do sistema prisional catarinense. Eu me assustei com aquilo. Aí eu falei, olha, senador, eu vou fazer o melhor para os catarinenses. Então a resposta não foi muito boa para ele, mas ele disse, olha, essa empresa nunca trabalhou em presídio. Aquilo me chamou a atenção, fiquei preocupado. Em seguida eu saí da reunião e eu chamei, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, acho que no mesmo dia, o secretário Tasca, que cuida da Secretaria de Administração, que está revisando os contratos para mim, conversei com o Tasca e depois conversei com o secretário Leandro Lima. Chamei o Leandro para conversar e ambos me disseram, não, a revisão desse contrato tem que continuar, vai ser uma economia para o Estado, está tudo transparente, todo o processo licitatório, nós analisamos o processo, está tudo em dia, não há qualquer irregularidade, está feito com transparência. Aí eu falei, bom, mas essa questão de não ter trabalhado em presídio e tal, ele disse, não, é serviço terceirizado, é limpeza, alimentação, enfim, coisas. Quem vai cuidar do preso é o agente, o policial penal hoje, né? O agente prisional na época. Aí eu fiquei tranquilo, disse, não, então vamos revisar o contrato, toca, avança com a licitação. E o que aconteceu? Interessante. Primeiro, o que aconteceu? Que a gente economizou 47 milhões de reais ao ano, né? E o segundo, a coisa boa que aconteceu, que é o seguinte, ele me deixou meio amedrontado, dizendo que a gente ia sofrer com a troca das empresas. Na verdade, as empresas que assumem, elas mantêm o mesmo corpo de trabalhadores, elas só trocam o contrato, assinam a carteira, né, dispensam. Uma empresa dispensa, né, há uma quebra de um contrato, e a outra assume, inclusive, com as pessoas que já têm experiência, que já estão trabalhando dentro do presídio, que já sabem a rotina do presídio, que é diferente de um hotel, que é diferente de um restaurante, etc, etc, etc. Então, não teve prejuízo nenhum para o serviço público, né, dentro do sistema prisional, teve um benefício de 47 milhões na economia do contrato, e eu acho que as pessoas estão me perguntando o que é, o que não é, assim, qual o interesse desse senador em questionar uma licitação, né? Isso é muito, primeira coisa que me deixou assim com a pulga atrás da orelha. E o segundo eu acho que eu não sei qual é o interesse dele, eu realmente não sei, porque eu também não dei importância, eu disse que eu ia fazer o melhor para os catarinenses. E segundo, quem tem que ser questionado sobre isso, eu acho que é o próprio senador, né, que fez essa pergunta e está aí dizendo que não é verdade. Como minhas testemunhas, eu tenho imediatamente, né, eu procurei esses secretários, que são secretários da minha alta confiança, e da confiança pública, inclusive, né, inclusive das pessoas que cuidam do controle, né, do Estado, né, dos órgãos de controle. Eles fazem um grande trabalho, tanto o secretário Tasca quanto o secretário Leandro Lima. Então é isso que aconteceu. E assim a gente está economizando 505 milhões de reais, né, para Santa Catarina continuar sendo, de fato, o modelo mais municipalista, botar dinheiro nas cidades onde as pessoas vivem. Esse é o nosso segundo compromisso, aquele combate à corrupção. Essa citação, essa referência que o senhor fez ontem, na verdade, foi dizendo que ele havia questionado um contrato e não fazendo uma acusação. É isso? Exato, eu não acusei ele de nada, eu só disse, olha, eu estou revisando contratos, diferente do senhor que veio me procurar para eu não mexer num deles, né?
A pergunta que fica é, mas qual o interesse dessa pessoa, né? Que Uhum. vem advogar em nome de A, B ou C? Como isso é uma rotina para um governador como eu, que sou, que primo, né, pelas formas mais republicanas de revisão de contratos, enfim, o que que acontece, Maga? De vez em quando vem lideranças, pessoas, empresários, né, que me procuram e dizem o seguinte: olha, eu quero uma agenda com o governador. Aí, para empresários, eu peço a pauta. Né? Não, eu quero tratar sobre um novo investimento que eu vou fazer em Santa Catarina, quero lhe apresentar. E a gente, como é parceiro do empresário, a gente também recebe. Mas eu já tive algumas surpresas nessas reuniões com empresários, né? Que vem uma agenda, uma pauta de estampa, e no fundo vem algum pedido não republicano. Então, isso é rotina para a gente assimila e bota a mão nas costas e diz: oh, fique tranquilo, empresário, nós vamos fazer o melhor para Santa Catarina, o melhor para as pessoas, conta com o nosso governo. E é assim que funciona. Então, isso é rotina para a gente. Então, eu não me assusto, não me espanto, né, com as reações, mas realmente as pessoas ficaram. Eu acho que é importante esse momento do debate para que Santa Catarina conheça quem são as pessoas que estão querendo ser governadores do estado, né? Um sujeito que durante a pandemia foge para Cancún, o outro faz um papelão desse daí. Se você perguntar para as lideranças políticas de Santa Catarina quem é Jorginho Melo, não tem um que te dê uma referência boa. Eu realmente fico impressionado. Se tem uma unanimidade, é isso, né? E o outro, um agressor de mulheres, uma vergonha também, né, Maga? Você como mulher, né? Até para a própria justiça brasileira, né? Deixar essa agressão aconteceu grave, aconteceu em 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 anos depois, o homem está aí condenado 2 vezes, ainda não deram a sentença final de dizer o seguinte: transitou em julgado, ele tem 2 condenações e permitem que um homem desse seja candidato a governador para falar de políticas públicas para mulheres. É um abuso com a nossa cara, né? É isso aí. Mas eu vou te pedir licença que eu estou correndo para um próximo Tá compromisso certo, agora, tá tá? Muito ótimo. obrigado. Obrigada, viu, governador? Muito obrigada pelo tempo.